Olá a todos! Hoje nós temos o podcast da editora Raízes Cristã. Nós estamos com uma autora aqui que escreveu 4 livros, é isso mesmo, 4 livros. São 4 testemunhos, 4 ideias e 4 bênçãos na vida das pessoas. Ela é mãe, escritora, servidora pública e, evidentemente, uma bênção. Nós vamos falar hoje com a escritora Diana Fernandes. Hoje nós vamos falar de uma fé que não nasce no palco. Ela nasce no chão da vida, no dia a dia de uma mãe, de uma empreendedora, de uma autora, Diana Fernandes. Uma fé que cresce no silêncio e sustenta o invisível. Antes da gente começar, eu queria ler Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Essa conversa, ela começa exatamente aqui, no coração que ainda bate mesmo ferido, a busca de cura. Olá, Diana. Olá, tudo bem? Um prazer conhecer vocês pessoalmente. Deus uniu os nossos caminhos, os nossos propósitos. E muito obrigada por essa apresentação. Fiquei emocionada, né, só de ver a apresentação, e vai ser uma bênção esse podcast. Glória a Deus. Esse livro nasceu mais da sua dor pessoal ou da sua escuta de outras mães? Nós vamos falar agora do livro de mãe para mãe. Soraya, um pouquinho de cada. Na verdade, passando pelas minhas dores, foram elas que fizeram os meus ouvidos serem abertos, né? Eu passava por várias dificuldades, vários conflitos, que é comum a todas as mães, culpa, sentimento de insuficiência. Então, eu busquei outras mães ao meu redor e acabei ouvindo os mesmos sentimentos, as mesmas culpas, os mesmos sentimentos de insuficiência. Então, eu pensei, se eu passo e as minhas amigas também passam, como que Deus tratou as mães que estavam lá na Bíblia? Foi quando eu recorri às feridas emocionais de quem tinha passado por situações semelhantes como as que eu estava passando. Por exemplo, quem nunca se sentiu subjugada, deixada de lado, como Agar. Então, eu fiz um estudo, pensei, refleti e deixei Deus me curar naquele sentimento. Quem nunca se sentiu, por exemplo, como Mical, diante de uma decisão errada, de palavras erradas, de um posicionamento errado, que depois teve consequências na sua maternidade, né, na sua vida conjugal. Então, eu me permiti aprender com quem já tinha passado. E daí surgiu o livro de Mãe para Mãe, 30 dias para encontrar consolo, força e propósito. Um pouquinho da minha dor, um pouquinho das dores de quem eu ouvi e como Deus tratou as mesmas dores das mulheres da Bíblia. Não, perfeito. Amém. Pega para mim o livro dela, por favor. Eu quero que todo mundo que veja esse podcast, os cortes, olhem bem o livro, a qualidade da capa que transcende o que ela quis dizer, e não pelo material, não é pela questão da editora, mas pelo o amor que ela escreveu o livro, a maneira como ela escreveu, o tempo que foi gasto, que é um sentimento que o Espírito Santo colocou para você escrever, né? Olha, eu quero escrever, mas eu quero escrever para ajudar, eu quero escrever para somar. E nessa linha, eu queria te perguntar, por que tantas mães, inclusive as cristãs, sofrem em silêncio? Existe uma cultura que permeia no nosso meio, né? Sim. É uma cultura de santidade absoluta, de perfeição, ser referência em padrão, muitas vezes a gente sem querer ser, né? Então, o sofrimento em silêncio é muito disso, de tentar esconder aquilo que nos deixa vulnerável. E, na verdade, quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, é o início da nossa cura. Então, esse livro também, eu faço esse convite para todas as mães, e não só para as mães. Eu faço um convite aos homens também, que se desafiem a ler para conhecer os nossos desafios e as nossas dores, né? O legado que a gente leva, a responsabilidade que a gente tem diante do Senhor na maternidade. Então, o silêncio não é o nosso destino.
Mas é claro que a gente também não precisa falar tudo para todos. A gente precisa buscar uma rede de confiança e também depositar tudo aos pés do Senhor. 1 Samuel 1, 7 a 10, Deus fala, né? Jesus traz ali, que ela chorava e não queria comer. Então, Ana se levantou e derramando a sua alma perante ao Senhor. Ana, para mim, foi uma das mulheres também que sofreu muito calada, né? Porque ela queria muito ter um filho, não conseguia, mas ela estava todo ano nos pés do Senhor, todos os dias orando e pedindo para Ele até ser ouvida. Então, eu acredito que muito vem, né, daí. E Deus, ele não corrige o choro de Ana, ele acolhe. Acolhe. É uma diferença absurda sobre o que um pai pode fazer por você, né? Sobre o que Deus faz, na verdade, né? O que Deus faz na vida de uma mãe quando ela acha que não aguenta mais? Soraya, eu vou falar o que Deus não faz. Deus não dá tapinha nas costas. Ele oferece um abraço, um colo, o Deus paterno. Aquele que acolhe, que cuida e que ajuda a curar aquelas que precisam de cura. Agora, quando a gente está prostrado, na exaustão, o que a gente precisa lembrar é da promessa que Deus nos dá, o espírito de fortaleza. E o espírito de fortaleza nos levanta, nos reposiciona. E daí a gente segue em diante. Amém. Perfeito. Existe diferença entre culpa materna e responsabilidade saudável diante de Deus? Sim. Deus nos dá uma responsabilidade de ensinar, né? Eu trabalho numa dedicação de mais de 25 anos no departamento infantil da igreja que atuo. E a responsabilidade dos pais do ensino, da orientação é fundamental. Mas existe uma linha muito tênue que a gente precisa se atentar, porque a nossa função é de orientação e educação, mas não de convencimento. E aí, o Espírito Santo é quem tem o papel de convencer. Então, muitas vezes, a nossa culpa, a nossa frustração vem daí, quando a gente tenta fazer o papel do Espírito Santo. Daí a gente não convence, a gente não muda destinos, e aí vem a nossa culpa e a nossa frustração. Por quê? Porque nós estamos tentando fazer um papel que não nos foi confiado. A nós foi confiado a educação e a orientação. Perfeito, perfeito. Quando a dor é acolhida, ela pode amadurecer a fé, né? A gente diz que muito que o Espírito Santo constrange de uma maneira boa as pessoas, né? As pessoas são transformadas quando elas querem ser transformadas, quando elas pedem transformação, né? A gente sempre fala que Jesus nunca curou ninguém que não queria, Isso. que não acreditava. Ele sempre perguntava, você quer, você acredita? E entra bem no que você falou. Bom, partindo para o bloco 2, a gente vai falar agora sobre a jornada antifrágil. A jornada antifrágil é aqui já uma maturidade espiritual, né? Já é um livro que a arte de equacionar fé, ação, propósito, né? Sou suspeito para falar que eu gostei de todas as capas, então, né? Meio suspeito. Mas eu queria perguntar para ti sobre esse livro. O que significa ser antifrágil à luz da fé cristã? Eu gostaria de explicar o que eu entendi, o que eu aprendi sobre a antifragilidade. Hoje em dia, a gente ouve muito dizer sobre resiliência. Sim. Né? A força de resistir, como uma mola. Eu gosto sempre de trazer a ilustração como uma mola. A mola, ela sofre a pressão, mas quando a pressão sai, ela volta ao seu estado natural. A antifragilidade é diferente. É uma visão de aperfeiçoamento com a pressão. Por exemplo, uma pedra de granito está na natureza, numa forma bruta, e depois de um processo de pressão, de temperatura, né, e todo o processo de aperfeiçoamento, ela sai com um valor maior, com uma beleza maior. Então, a antifragilidade é quando a gente aprende a olhar para uma situação difícil e não se vitimizar, não ficar o tadinho de mim, porque é injusto o que eu estou passando. Mas é quando sentir a pressão, já pensar, glória a Deus, tem crescimento chegando. Então, essa capa, vocês arrasaram na capa, porque, de fato, nas mãos do oleiro, nós somos um vaso
Quando nós passamos por um processo de rachadura das feridas da vida, a gente precisa do poder do ouro, do fogo puro, do ouro puro, que é purificado no ouro, para poder fazer a nossa reconstrução, né? Então, a antifragilidade é você conseguir olhar para as dificuldades, olhar para o deserto, já pensando, ao final do deserto, eu vou sair uma pessoa melhor. Então, o que eu preciso fazer? É como um aluno na escola. Chegou a hora da prova, eu preciso ver, testar o que eu aprendi e não me lamentar pelo que ainda falta aprender, né? Então, a antifragilidade na fé é sobre isso, é compreender que aqui nós teremos aflições, nós passaremos pelas nossas feridas e pelos nossos desertos, mas Deus, que é o Criador dos céus e da terra, inclusive da nossa vida, que conhece o meu passado, o meu DNA, o meu presente, o meu futuro, Ele sabe aonde eu preciso estar, de qual a competência que eu preciso desenvolver. E a gente acaba se tornando autoridade naquilo que nos testa. Então, o livro Jornada Antifrágil traz isso, a fé, a ação, quer dizer, o posicionamento, e a clareza de propósito para você conseguir ter uma vida, uma jornada antifrágil. Romanos 5, de 3 a 4, diz: sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança, que é justamente o que você traz no livro sobre na mão do olheiro, a formação. E o exemplo da mola é fantástico, tá? Esse é fantástico. Não é sobre evitar a dor. É sobre o que a dor nos constrói, o que ela vai fazer para que nos leve a um ponto de construção. Nós estamos aqui nesse mundo para sermos testemunhas do poder de Deus. Então, os desertos que nós passamos não é para nos destruir, é para nos dar autoridade para testemunharmos do que Deus pode fazer. Então, a nossa vida é como um espelho reverso, né? Muitas pessoas estão passando pelo problema, por dúvidas e questionamentos da maternidade, assim como na liderança, assim como na vida em geral. Mas o que eu passo, as dificuldades que eu passo, então eu preciso passar, eu preciso comunicar e eu preciso escrever, porque muitas pessoas serão alcançadas e curadas com o que Deus faz, porque o nosso propósito não é sobre o que Deus faz na minha vida. Nosso propósito é como as pessoas são impactadas através do que Deus faz na minha vida. Perfeito, perfeito. A dor, ela sempre gera crescimento ou ela pode adoecer a fé? Ela gera crescimento, mas ela também pode adoecer. E aí eu gostaria de falar sobre o coração ensinável, que a Bíblia nos ensina, né? Vocês me veem aqui hoje com uma voz tranquila e mansa. Eu sou um testemunho de que Deus tem poder para mudar qualquer pessoa. A essência nossa foi Ele quem fez. E a minha essência do toma lá da cá está escondidinha, só esperando o Espírito Santo ficar enfraquecido na minha vida para voltar à tona. Então, quando eu tomo a minha essência, que é humana, e que é pecaminosa e limitada, como a referência padrão da minha reação à vida, isso adoece. Mas quando eu me coloco diante de Deus, para que Deus me encha do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo apareça, a mansidão, a paciência, o domínio próprio e os demais, eles se afloram. Então, a partir de um coração ensinável, a gente consegue crescer. Senão, se a gente for pela nossa natureza limitada, a gente adoece sim. Você quase respondeu a próxima pergunta, que é? como amadurecer sem endurecer o coração. Tu falou bastante do coração ensinável. Eu queria que você nos dissesse mesmo, assim, como a gente amadurece sem endurecer o coração. Eu não aprendi de outra forma a não ser se encher do Espírito Santo, para que o Espírito Santo me convença do meu limite, da minha humanidade, e eu busco no Senhor, não a perfeição humana, mas a perfeição segundo os olhos do Pai, que tem um coração contrito, que tem uma adoração, que tem uma gratidão. Então, um coração ensinável é a base
para não endurecer o coração. Quando a fé deixa de ser socorro e vira fundamento? Muitas pessoas procuram a igreja, às vezes, como um hospital, mas não se enraiza na palavra, não estuda a palavra. E quando que a gente pode mudar isso? A gente precisa tirar o foco do fazer para o ser. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, buscando ser um servo, ser uma pessoa de bem, ser um pai, uma mãe, um filho, né? Quando a gente busca nisso, a fé se torna o nosso fundamento. Porque se a gente se baseia no fazer, eu vou depender da minha força, da minha vontade, do meu jeito de ser, no meu jeitinho de manipular as coisas, e aí eu começo a apagar incêndio. Porque eu preciso compreender e ter clareza de quem eu sou diante de Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso lá no livro, né, o líder altamente eficaz. Então, quando eu tenho clareza da minha identidade e clareza do meu propósito, daí eu consigo entender que sem Deus eu não sou nada. Então, eu preciso ter a fé como um fundamento para construir o legado, mas é o meu legado? Não. É aquilo que Deus já preparou desde a eternidade para se cumprir através da minha vida. Uma fé amadurecida começa a sustentar outras pessoas. Exatamente. Bom, vamos para o bloco 3, o Devocional para Líderes Altamente Eficazes. Esse é um livro que, assim, para variar, também adorei a capa, né? Só para variar. E ele é um devocional mesmo, com uma série de atividades, com uma série de questões, notas de insight, todas as semanas, microaprendizados, tá? É um livro que a gente chama na editora um livro que conversa com o leitor, né? É um livro que não é apenas mais um livro, não, é um livro para você sentar com calma, ler, fazer, refazer, reler, né? Até você entender o que é ser um líder altamente eficaz. E justamente nisso que ele fala de liderança, caráter, disciplina espiritual. Por que tantos líderes espirituais estão cansados e adoecidos? A gente tem que entender que quando a gente assume um perfil de liderança, quando Deus nos dá um perfil de liderança e a gente assume essa responsabilidade, a gente está cuidando de pessoas, a gente está lidando com destinos de famílias, de pessoas, né? Só que a gente tem que lembrar que nós também somos pessoas. E o líder, muitas vezes, ele precisa buscar solução para problemas que ele nem provocou. Precisa estar disposto a ajudar a curar feridas que ele também não provocou. Então, a liderança adoecida é quando entende que ela também precisa de cuidados. E eu só consigo cuidar das pessoas se eu deixar Deus cuidar de mim. Então, quando nós entendemos que, mais uma vez, o ser é muito mais importante do que o ter, a gente entende a importância de um devocional como esse, que, se vocês me permitem, Claro. eu vou pegar, né, a primeira semana, a segunda semana, por exemplo, a gente tem um tema específico de reflexão, um único tema. Porque o líder de grande performance, os grandes líderes, eles não têm tempo nem para cuidar de si, né? Então, o objetivo desse devocional anual é gotinhas de conhecimento e espiritualidades diárias, como as gotinhas homeopáticas, né? Que no uso contínuo e constante geram grandes resultados. Então, a gente tem um tema principal, a gente tem um versículo, a gente tem uma frase de um autor famoso, tem um dado relevante e uma breve reflexão, e depois o plano semanal, o plano de ação semanal. O que eu quis trazer com isso? Líder, você precisa estar inteiro espiritualmente. Você precisa ter conhecimento técnico. E você precisa conhecer os dados relevantes para subsidiar suas decisões. Então, com conhecimento técnico, com dados e evidências e com a espiritualidade em dia, você consegue ser um líder não adoecido, um líder saudável. Então, respondendo a sua pergunta,
acho que um grande pilar daquilo que contribui para os líderes ficarem adoecidos eu preciso fazer entregas, eu preciso cobrar. Metas. E eu esqueço que dentro de mim existe um ser humano que é limitado e que eu preciso ter não só conhecimento técnico, mas também preciso ter espiritualidade. E assim, assumindo a postura espiritual e tendo, né, a rotina espiritual em dia, é claro que esse livro não tem a pretensão de trazer nenhum seminário de teologia, mas são gotas de espiritualidade diárias, porque a disciplina e a rotina é o que faz a gente despontar em qualquer ação, né? Em qualquer sentido da vida. Então, a espiritualidade sendo diária, que seja com uma reflexão e um versículo, que isso seja, no mínimo, a necessidade de um líder para não ficar adoecido, para ficar um líder saudável. Eu vou emendar essa pergunta aqui, porque a questão do líder, tu falou no começo, né, que você é líder há muito tempo da igreja, né, e com a sua experiência, o que mais te adoeceu e como você conseguiu dar a volta por cima? Eu vou falar um pouquinho me apresentar um pouquinho como servidora pública, que eu acho que também é o espaço, né? Eu estou no Estado do Espírito, sou servidora do Estado do Espírito Santo há 18 anos. E nesses 18 anos, assim que eu saí do meu estágio probatório, nunca fiquei sem um cargo de liderança. Não porque pedi ou porque tem conhecimento político ou de favores, né? Porque Deus, lá em 2002, Deus me fez uma profecia que Ele me faria sentar em mesa de autoridades e que algumas autoridades, muitas autoridades, seriam impactadas através da minha vida. Então, nunca me faltou espaço em mesa de autoridades, não por mim, porque Deus já tinha me falado isso lá em 2002. Então, a sua pergunta, durante a minha jornada de 18 anos de serviço público, nesse acúmulo de cargos de chefia, por 7 anos eu trabalhei gerindo o orçamento, o 4º maior orçamento do Estado, na casa de bilhões. Depois disso, emendei gestão de contratos na casa de milhões. Semana retrasada, assinamos, né, o órgão que eu trabalho assinou um contrato de 300 milhões. Estamos na equipe da gestão desse contrato, né? Então, eu adoeci e tive burnout quando eu tentei segurar o peso do Estado, o peso das decisões no meu pulso, no meu braço. Quando eu compreendi que eu sou uma boa técnica, e a técnica é muito importante para chegar até um patamar, mas o sustento naquele patamar é só através da fé e de uma vida espiritual em dia. Então, eu sofri, tive burnout, sim, e adoeci quando eu tentei segurar, porque a decisão do grande líder é solitária, vocês sabem. Sim. Então, esse sentimento de solidão, muitas vezes, me veio. Aquele momento de você se demonstrar a grande líder, a técnica, e falar em nome de alguém ou em nome de alguma instituição, é um peso muito grande que a gente carrega quando a gente entende que deveria carregar com o peso das costas, com o peso dos músculos. Mas quando a gente alinha a fé, quando a gente alinha a vontade de Deus na nossa vida, então isso passa a não adoecer. Porque eu já sei, Deus me conhece, Ele me fez, Deus Ele me separou para um trabalho e Ele sabe aonde eu preciso chegar. Por isso, nessa minha jornada, eu passo pelos meus desertos para me tornar antifrágil. E como eu aprendi que Deus Ele sabe o plano completo, eu estou fazendo tarefas, partes do agora. Como Ele sabe o plano completo, eu preciso recorrer a Ele para poder ter a estratégia da decisão do agora. Foi quando eu comecei a descansar em Deus. Comecei a compreender que não adianta a minha correria e a minha ansiedade, que não vai melhorar a minha decisão.
a minha decisão, sim, e eu gostaria de retornar também um pouquinho ao livro Jornada Antifrágil, que eu dediquei um capítulo para falar sobre a alma pronta para servir, um outro capítulo para falar sobre a humildade, um outro capítulo para falar sobre a arte da prontidão. O que significa isso? Que eu só consigo me assentar à mesa das autoridades quando eu sento com humildade para aprender e quando eu entendo se Deus tem o caminho já trilhado para a minha vida, o que eu preciso ter é prontidão. É estar pronto? Não. É estar disponível e fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, Deus me falou, lá em 2002, que eu me assentaria em mesa de autoridades. Naquela época, eu estava no 4º período do meu curso de economia, eu sou economista, e Deus usou uma reunião de jovens para falar comigo, para entregar essa profecia. O que eu fiz a partir de então? Comecei a estudar para concurso. A aprovação veio em 2008. Quer dizer, de 2002 a 2008, foram 6 anos de estuda para faculdade, já tinha me casado, dá conta de casa, funções na igreja, mas estudava para concurso, porque Deus me quer nas mesas de autoridades. Então, assim, a arte de ter um coração pronto é disponível e não 100% com todas as capacidades que a gente tem. Então, Deus nos capacita, Deus nos dá ferramentas para que a espiritualidade deixe o peso um pouco mais leve. Perfeito. Marcos diz, 9:35, que se alguém quiser ser o primeiro, ele será o último e terá que servir. Será servo de todos. A liderança no reino começa de joelhos, né? Exatamente. E qual é o peso invisível de liderar pessoas? O peso de liderar pessoas existe, ele é real. Porque imagina que a gente é um ser complexo e a gente não dá conta de nós mesmos. Outro dia eu estava no meu trabalho, eu estou me recordando aqui de uma experiência que eu tive. Uma colega veio, me procurou, Diana, posso conversar com você um pouquinho no corredor? E eu já pensei, né? Algum problema que a gente precisa ter descrição na solução. Ela falou, eu queria que você me ajudasse a tomar a decisão, porque aconteceu isso, mas eu não gostaria de... A empresa quer me dar uma promoção, mas isso vai me requerer tempo, e eu tenho meu filho de 2 anos, e eu fiquei ouvindo, eu falei, fulana, o sim está claro? Ela, não. Então, eu falei, então a resposta está clara. Então, é não. Então, quando a gente não tem paz no coração... Diferente, por exemplo, quando a gente busca só resultado, é o fazer, a gente corre o risco de perder a alma. Porque quando a gente está sobrecarregado, a primeira coisa que a gente abre mão é da espiritualidade. Sim. Então, quando a gente não está em dia com a espiritualidade, a gente pensa assim, ai, está chovendo, eu estou tão cansada, eu não vou na igreja hoje, não. É automático do ser humano. O fato de não ir na igreja não é questão do ativismo, entenda, né? Não é o ativismo, mas é a fuga. Então, o primeiro lugar que a gente sacrifica é a espiritualidade. Então, esse é um convite para a gente não deixar se perder no meio de tantas metas, de tanta busca, de tanta correria, é perder a alma. É entender que a fé é o fundamento, que o Senhor é o Deus estrategista e o patrocinador. Ontem eu fiz uma postagem lá no meu Instagram que eu falei, né, da parceria com vocês, que eu disse que a família é a base. Sim. Deus é o patrocinador, porque é Ele que dá a ideia e Ele que sustenta quando a gente está diante dele. E os amigos são indispensáveis, mas a gente precisa ter parceria. Como a gente estabelecer uma parceria, né? Então, a alma descansa quando eu entendo isso. Que eu preciso ter a minha espiritualidade, eu preciso ter uma rede estruturada. Senão, os resultados consomem mesmo. E é interessante quando a gente fala do servir. Muitas pessoas não compreendem a importância do servir. Né? Jesus...
se eu falar para vocês aqui, vamos abrir um parênteses aqui, né? Nesse podcast, se eu falar para vocês, olha, eu tenho uma oferta de investimento numa empresa, é uma startup, que ela é multinacional. Ela é pequena, mas é multinacional. Todo mundo que ouve falar dela gosta, muita gente gosta e investe nessa empresa. Você gostaria de ser sócio? Claro que sim. É o chamado de Jesus. Há 2000 anos, ele estabeleceu um negócio, que não é negócio empresarial, é o negócio de gerir almas, né? Que todo mundo conhece, todo mundo tem acesso. E a gente olha assim, o tempo dele, pensa bem, tudo isso que ele construiu foi em 3 anos de ministério. Sim. E os 30 de preparação que ele estava servindo e trabalhando como carpinteiro. Então, o dia a dia, a rotina, ela não pode nos enganar, porque quando que Deus se manifesta? É no dia a dia. Você está lá no trabalho, Deus te dá experiência, Deus te usa. Não é em cima de um palanque, diante de uma multidão. Né? Quando a gente entende isso, a gente compreende que quando o servir é muito grandioso. Infelizmente, a arrogância, o orgulho e a vaidade do homem, né, não deixa... exatamente, não permite que o homem enxergue a preciosidade do servir. Não, o servir, mais uma vez, né? Cristo veio para servir. Jesus Cristo veio servir, serviu, lavou os pés dos apóstolos. E o que você falou pega a muita gente, principalmente quem não é cristão de berço, ou até quem é cristão de berço, porque é a questão da arrogância, da prepotência, do orgulho, isso é independente se a pessoa é cristã ou não, né? E quando a gente aprende que o servir é fazer o que Cristo veio fazer, acho que isso é diferente, né? E até as pessoas vão ver, putz, ela lançou 4 livros, mas é um trabalho de décadas. Não é o trabalho de 2 meses no ChatGPT. É o trabalho de décadas. É uma experiência de décadas de serviço público, de liderança na igreja, de sentimento, do Espírito Santo falando com você. Então, assim, claro, sua família está orgulhosa, seus amigos, nós, como editora também, porque é um trabalho real, um trabalho com substância. Não é... E não estou desmerecendo os outros, não é isso, mas assim, a gente precisa dar honra para quem dá honra a Deus, para quem dá honra a Jesus. Isso, para a gente, é impressionante. E eu posso contar a experiência de como esses livros surgiram? Claro. Sim. Cada livro é uma dor, cada livro é um processo, cada livro foi uma cura que Deus me deu. E no meio, um pouquinho antes do meio do ano passado, eu estava num propósito pessoal, né, em silêncio, e ninguém sabia. E aí eu tenho o hábito de fazer jejum e oração, né, me dedicando ao propósito. Em 2 momentos, 2 pessoas, em lugares diferentes, em horários diferentes, me entregaram 2 profecias. E eu lembro, uma delas foi, Diana, Deus mostra você num deserto. Você estava eu fui entregar uma consagração que eu estava fazendo por um propósito de escrever os livros. Deixa eu contar a primeira experiência. Eu estava na minha igreja local e uma serva do Senhor veio e me deu um abraço, mas um abraço diferente. Eu sentia um calor diferente no abraço dela. E ela dizia assim no meu ouvido: você está passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, mas Deus te mandou falar. Que é para você abrir a boca, fale do que Ele está fazendo com você. Porque através da sua história, Deus vai curar muitas vidas. Depois eu comecei a pensar e eu falar, gente, mas eu não sou missionária, né? Não vou. A gente já pensa assim, do testemunho, da evangelização, ligando a ação missionária. Eu falei, não, mas a minha mesa de trabalho não é um bem público somente, é uma mesa de restauração e oportunidades. Então, ali é o meu campo missionário. Então, eu vou escrever para líderes, que são os meus pares, eu vou escrever para os servidores, que são os times, e vou escrever também para a mãe, que aí é um outro processo, e resumir aqui como que eu passei no concurso, que também foi tudo experiência de Deus. Então, Deus me deu 2 palavras.
em momentos diferentes, locais diferentes, em horários diferentes. Eu estava estendendo roupa na minha casa, ouvindo um podcast cristão, quando a entrevistada falou bem assim: cada um tem uma história. Então, todo mundo pode escrever um livro. Eu dei pausa e falei com o meu esposo: eu vou escrever o meu livro. Aí ele olhou assim, com aquela cara de perdido, tipo... com aquela cara de perdido. Eu falei: eu vou escrever um livro. Foi eu me posicionar na terra que eu recebi o download do céu. E aqui vocês veem a experiência de como líder, a experiência como servidora, a experiência como mãe, experiência numa jornada de vida. Então, assim, Deus me fez escritora. Eu não nasci sonhando em ser escritora. Deus me fez a partir do momento que eu me posicionei diante de uma profecia. Então, esses livros aqui não são nada mais e nada menos do que obediência de uma profecia. Nossa, fantástico, fantástico. Eu vou até pular a pergunta, porque ela já respondeu. Vai para você. Como liderar com resultados sem perder a alma? Você falou agora há pouco, né? Questão de buscar resultados e perigo de perder a alma. E como fazer isso sem perder? E nós somos cobrados por isso, por resultados, né? Quanto maior o posto de liderança, maior resultado você tem que gerar. Maior confiança você tem que transmitir. E qualquer cargo de liderança te coloca numa situação de eu preciso entregar resultado. Mas eu digo assim, no serviço público, onde envolve outros interesses além do público, existem interesses políticos, e eu não estou falando de forma pejorativa, sim. Porque cada candidato que senta na sua pasta, independente do tamanho da pasta, tem um legado e tem um plano de governo, e tem algo, né? Então, quando nós sentamos numa cadeira de liderança que envolve também ambientes políticos, o segredo é estar em constante obediência às estruturas, às direções, o direcionamento de Deus. Quando a gente busca direcionamento de Deus, quando a gente está na obediência, José, por exemplo, José estava preso. O que ele estava fazendo? Interpretando sonhos, liderando os carcereiros, né? Os seus colegas ali no presídio. Dali ele foi para o governo. O que ele continuou fazendo? Interpretando sonhos e liderando pessoas. Então, para a gente ter resultados que esperam de nós, a gente precisa ter consciência daquilo que é o nosso propósito, da nossa identidade, ter a nossa espiritualidade em dia e com Deus. Então, nós não adoecemos, nós damos resultados, nós conseguimos passar. E eu digo assim, não é fácil, né? Porque nesses 18 anos que eu acumulei essas lideranças públicas que eu falei com vocês, eu estive na liderança do departamento infantil. Hoje nós lideramos o Ministério de Louvor da igreja local. Então, existe a liderança naquilo que me cabe dentro do meu lar. Então, o que não falta é papel de liderança e ter que dar conta de resultados. Então, para a gente não adoecer e não se perder, não deixar a alma perder, tem que ter espiritualidade em dia. Não, fantástico. É assim, as pessoas, servidor público, geralmente, pelo menos no Brasil, as pessoas têm uma pejoratividade com o servidor público, mas nada no Brasil funciona sem o servidor público. Tá? Não existe. A burocracia. Também tem uma história que a burocracia atrapalha. Na verdade, qualquer país organizado tem uma mínima burocracia para sobreviver, senão não sobrevive. Né? É muito claro isso. Né? E quando você coloca a questão do servidor, de estar ali, de ter passado... E por você passou vários candidatos eleitos. Né? No mínimo, ali uns 4 governadores. E é toda uma população que espera um serviço de uma liderança que tem que estar focado. Né? Mas, independente do resultado, entrega aquilo que a população espera. Então, isso para servidor público, assim, é fantástico. A gente coloca aqui a questão do líder altamente eficaz, que ele serve para todo mundo, mas assim, o servidor público também é uma classe que nós, né,
Conversamos bastante justamente por conta disso. Então, agora nós vamos iniciar o bloco 4, a grandeza invisível. O que é essa grandeza invisível que sustenta o mundo? Não tem outra resposta. Deus. Deus sustenta todas as coisas, Deus sustenta toda a vida. E eu faço questão de trazer isso nos meus livros. A fé é o que faz, Deus é o que faz você ser uma mãe curada, uma profissional curada, uma servidora curada e ter uma caminhada curada. Então, a grandeza invisível que nos sustenta é Deus. E essa grandeza invisível que eu trago também refletida na vida do servidor público, que é esse livro que nós escrevemos, que é em comemoração também, né? Eu fiz, dia 21 de janeiro, eu fiz 18 anos de serviço público, e exatamente nessa data eu fiz o lançamento dos livros físicos. Sabe aquela história de que agora eu sou de maior, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser? Então, eu fiz um manifesto para dizer sobre a grandeza que tem aqueles que não aparecem. Sim. O trabalho de servir, o trabalho que é muito estigmatizado pela sociedade. E atrás dos crachás existe uma humanidade gigantesca, né? Eu trabalho hoje na Secretaria de Educação do estado que eu moro. E para o professor estar lá na sala de aula prestando bom serviço, existe uma máquina que precisa funcionar, que não está no palanque, que não recebe aplausos, né? E isso em qualquer órgão, né? Que finalístico ou não. Então, essa grandeza, primeiro Deus que sustenta tudo, e depois o servidor que está lá escondido na sua rotina administrativa, na sua rotina de processos e projetos, mas essa grandeza ela precisa ser vivida como muito importante. É tanto que o nosso livro chegou ao top 3 da Amazon, graças a Deus, no top 3 de poesia, né? Porque não é só um sucesso, mas é um retrato de uma classe que precisa ser valorizada, reconhecida, que precisa ter espaço de fala. Então, por isso, o livro não é mais um livro não é um livro de poesia apenas, é um manifesto, onde eu trago a frieza dos corredores, a dureza da burocracia, né? As feridas que a gente carrega como servidor, porque o cidadão, quando ele se aproxima de um guichê, para utilizar qualquer serviço público, ele espera uma frieza. E muitas vezes assim é. Mas atrás, do outro lado, também tem o ser humano com a mesma dignidade, que luta pela mesma dignidade de vida, que tem as mesmas necessidades, né? Então, esse livro é um convite para o servidor público compreender a importância do seu trabalho, mesmo que ele não apareça. É um convite para a sociedade, para olhar, para compreender que, às vezes, eu estou num afã de querer ser atendido logo e de querer ter o meu problema resolvido, mas o outro lado também está passando pela pressão de que uma burocracia precisa ser obedecida para poder ficar todo mundo resguardado, tanto o Estado como o cidadão. Então, a humanidade que existe atrás do guichê, atrás dos crachás, é isso que eu tentei retratar aqui nesse livro. Não, perfeito. Em Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Deus vê o que ninguém aplaude. Onde Deus está no trabalho comum, repetitivo e silencioso? E burocrático. É um desafio pensar, e você sabe que eu já ouvi várias vezes perguntas nesse sentido. Como que você consegue ver beleza na burocracia? Pois é. Como que você consegue ter sensibilidade diante de uma rotina? Mas eu acredito que uma excelência, ela se constrói em atos pequenos, perfeitos, excelentes. E se na parte do processo que eu estou inserida, é uma pequena parte, mas eu faço com excelência, o colega faz com excelência, o outro faz com excelência, no final precisa sair um serviço de qualidade, um atendimento bem feito.
Então, existe toda uma cadeia. Eu gosto de pensar na administração pública, eu já falei isso em outras oportunidades, como uma esteira de produção. Porque o cidadão está lá na pontinha esperando o produto ficar pronto, mas existe toda uma esteira. E aí eu quero dizer também, voltar àquele assunto do líder que adoece, junto com o servidor que adoece, e falar o seguinte, que muitas vezes a gente não se sente pertencido ao processo. Então, esse distanciamento do serviço público, o que eu, servidora administrativa, eu não consigo me enxergar dentro de uma sala de aula, dando aula. Muitas vezes, isso é um pensamento de um servidor mediano, Eu não consigo enxergar o administrativo dentro de um consultório do médico, prestando serviço, socorro, na ambulância da polícia. Só que quando a gente tem a clareza do nosso propósito, da nossa vocação para aquilo que Deus nos chamou, e unir com a clareza institucional, a gente consegue ter um sentimento de pertencimento ao processo como um todo. Isso faz com que a gente mesmo se sinta importante no processo. Então, da onde eu tiro a beleza da burocracia? São tantas feridas que a gente passa que eu busquei a forma mais sensível da língua portuguesa, que foi a poesia, para traduzir que é a beleza, que no meio do concreto, o concreto se racha, mas surge uma flor. Então, é essa beleza entre aquilo que é muito estrutural, que é o serviço público, o sistema público como um todo, mas recheado de seres humanos trabalhando com as suas humanidades lá dentro, com as suas necessidades. Então, onde eu vejo beleza? Quando eu olho para a simplicidade de Jesus, que fazia a diferença na vida de cada um, ali na beira do mar, dentro de um barco, dentro de casa, dentro de um quarto, com a filha doente em cima de uma cama. Ali Jesus ia com o poder sobrenatural de Deus, que faz parte da Trindade, mas Jesus ia na rotina, na linguagem, com as parábolas, no simples. E quando a gente aprende a ver beleza no simples, o todo faz todo sentido. Como lidar com a frustração de servir bem e não ser reconhecido? Eu tive acesso a uma pesquisa que me impactou. A Escola Nacional de Serviço Público, a ENAP, fez uma pesquisa que iniciou em 2020. A última atualização foi em 2024. Foi 2024. E falando sobre o apontamento de doenças emocionais dentro do serviço público. Naquela pesquisa, a ENAP apontou que 72 pessoas afirmaram ter problemas emocionais. Mas quando a gente pega as secretarias, os órgãos de educação e saúde, que são as atividades junto com as de segurança pública que mais estão do lado da população. Estão de frente ali para o problema. De frente. 50% dos servidores da educação e da saúde têm burnout, depressão e ansiedade. 30% de aumento em 2024 de afastamentos por problemas emocionais. Aí, respondendo a sua pergunta, Soraya, eu quero responder com uma nova pergunta. Reconhecimento de quem que a gente está buscando? Do homem a gente não vai ter em lugar nenhum, nem no privado. Nem no privado. Então, diante de dados tão alarmantes de problemas ligados à saúde emocional do servidor, principalmente aqueles que estão... Imagina que 50% das pessoas que estão educando e construindo o futuro ou cuidando da saúde da população está com depressão, burnout, ansiedade. Então, eu me pego e me questiono, é reconhecimento de quem que a gente quer? Porque se não for o de Deus, a gente está fadado ao fracasso em qualquer ambiente, não só no público. Porque essa pesquisa que eu trouxe é do ambiente que eu estou, de servidores públicos. Sim. Mas se você pegar de empresas, de grandes indústrias, que tem meta para vender, meta para produzir, meta para isso, meta para aquilo, não acredito que seja diferente esse dado. Eu vou complementar a sua resposta com uma notícia que a gente escutou há pouco tempo, de que numa determinada empresa privada,
quando eles tinham um intervalo, a conversa deles era qual ansiolítico eles estavam tomando e qual estava funcionando. Olha que tristeza. Era assim a conversa, né? No serviço privado. No serviço privado, eu dei aula por 7 anos. Eu vou falar para ti, não tem realmente como você querer ser reconhecido pelo ser humano. Você precisa entender que o reconhecimento é de Deus, que você tem que buscar o que Deus quer para ti. Eu sei que é difícil, muitas pessoas não entendem, mas eu falo que eu fui liberta depois que eu entendi que eu não precisava do reconhecimento nem de aprovação de ninguém, só de Deus e do que Ele pensa de mim. Exato. Se Deus te separou para o ensino, para o cuidado, para grandes decisões, para grandes projetos, você sabe que você está no cumprimento, na obediência do propósito que Deus tem para você. A recompensa é saber que em paz nós dormimos e acordamos. Sim. A palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo gosta de recitar esse versículo, mas não completa, né? E que são fiéis ao seu propósito. Exato. Bom, nesse aspecto, que tipo de sociedade nasce quando o serviço público ou o próprio serviço é desprezado? E aí não só o serviço público, mas todo tipo de serviço. Que sociedade nós caminhamos quando o servir é desprezado? E a gente observa uma inversão de valores. O eu é muito mais importante do que o nós na sociedade, né? Então, a partir do momento que o serviço é desprezado, ninguém quer ficar na posição do sacrifício. Então, eu passo a olhar para o outro não como um parceiro rumo ao propósito dos dois. Vamos dizer assim, quando a gente fala de ambientes de trabalho, né? Mas eu olho para o outro como aquele que ou está impedindo ou está atrasando o que eu preciso tirar, o que eu preciso ter. Então, quando a gente faz a inversão de valores na sociedade e o servir passa a não ter beleza no servir, então a importância do serviço qual é? É a gente ver o serviço como uma liga. Aquela liga que precisa existir para a instituição permanecer de pé. E eu gostaria de trazer um dado importante para vocês. Existe a maior pesquisa do mundo, voltando também ao reconhecimento. A maior pesquisa do mundo é liderada pela Universidade de Harvard, falando sobre a felicidade. Ela aponta que o dinheiro é importante para necessidades especiais. A partir do momento que você tem as suas necessidades supridas, a felicidade vem do nível de relacionamento social que você tem. Então, se eu vejo o outro só como fonte do que eu preciso, aquela visão muito capitalista e selvagem, eu não consigo ter relações saudáveis com as pessoas. E, a partir de falta de relacionamento saudável, eu tenho um adoecimento da sociedade. Então, inversão de valores. Então, a sociedade ela precisa visitar ou revisitar, ressignificar a importância do trabalho simples, da simplicidade, da rotina e da burocracia, no caso do serviço público. Perfeito, perfeito. Pois é, 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, o invisível não é insignificante. Não é. Talvez ninguém veja, mas Deus vê, e isso basta. Que palavra você deixa hoje para quem vive no invisível? Tiago, eu quero fazer um convite para todos. Não pense que a sua cicatriz é para trazer peso na sua vida. Todos os processos que Deus te permite passar é para te dar autoridade para testemunhar. Então, fazer uma autoanálise, uma autovigilância, para reconhecer não a busca da perfeição, para reconhecer que em algum momento, seja na maternidade, seja no trabalho, seja como líder, no momento que você não for perfeito, isso é apenas o limite da sua humanidade. Então, não apague ou não esconda suas cicatrizes, porque elas se tornarão ferramentas de cura para outras pessoas. Lá em Isaías 11, Deus nos prometeu o espírito de fortaleza. E o espírito de fortaleza tem duas funções: suportar e avançar. Então, nós precisamos compreender
e não abrir mão do espírito de fortaleza que em nós habita, para que nós possamos suportar, ser antifrágeis na nossa jornada e também avançar, porque o nosso destino não é essa terra. Acho que foi. Impressionante. Parabéns, maravilhoso, maravilhoso. E aí, pra gente encerrar de verdade, nós vamos... Cadê o violão? Tá aqui, tá aqui, tá aqui? Eu posso recitar um... Pode, claro. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler um dos poemas que eu escrevi. E aí, para você que se sente invisível, aqui no meu texto eu falo do servidor público, mas você pode encaixar em qualquer situação, em qualquer papel que você esteja vivenciando. Vivemos em tempos de julgamentos ligeiros, de rótulos fáceis, de olhar passageiro. A carreira pública, tantas vezes ferida, carrega estigmas, visão distorcida. Dizem que o servidor é acomodado, que recebe sem dar, que vive isolado, que sua fragilidade o torna incapaz. Mas há uma verdade que o mundo não traz. Ser servidor é missão silenciosa, é coragem discreta e entrega preciosa. É construir cidades com mãos invisíveis, é transformar destinos com gestos sensíveis. Aqui, a poesia se torna ponte e caminho entre o ordinário e o gesto divino, entre o invisível e o que dá sentido, entre a rotina e o sonho vivido. Este livro é um convite à alma que enxerga, que servir é coragem, que nunca se nega. É arte discreta que floresce em silêncio, é a luz que resiste, é legado imenso. Obrigada. Tem mais um? Tem, deixa eu ler, que isso me enche de orgulho aqui. Nesse outro poema eu falo um pouquinho do meu estado. E já fica o convite para vocês irem me conhecer, que é a melhor moqueca do Brasil. Que chama O Manto e o Lema. Das vestes da santa tirou-se a cor, o rosa e o azul no manto de amor. Mas no centro do branco, a ordem nos guia, um lema sagrado, trabalha e confia. Herança de Inácio, lição ancestral, que o esforço humano é o braço real, mas que a obra só firma e o fruto só vem se a alma repousa na fé que se tem. No solo capixaba, entre serra e mar, o povo aprendeu a servir e a lutar. Não basta o suor que do rosto escorre, é preciso a esperança que nunca morre. Servidor do Estado, honre tua bandeira, fazendo da ética tua fronteira. Trabalha, entregando o suor do teu dia, e na mão do Senhor apenas confia. Isso é forte, hein? É o lema da bandeira, trabalha e confia, né? Para encerrar esse podcast de uma forma extraordinária, vamos pedir para você, Diana, tocar uma música para nós que está no seu coração. Nós vamos cantar A Tua Mesa Cura, sabendo que, independente de onde está a tua ferida, seja na sua vida profissional, na sua maternidade, na sua jornada ou na sua liderança, a cura na mesa do Pai. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia
ser suficiente. Em casa, à mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Olha só. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Maravilha! Parabéns, Talento escondido. Perfeito, perfeito. Encerramos por aqui.